O Senhor esteja convosco. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comer até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar, a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalhavam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediram que pudesse ao menos tocar a barra de suas vestes. E todos os que a tocaram ficaram curados. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, essas são palavras de vida, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode aplaudir a palavra. E quem beija a palavra de Deus? Já dizia Santo Agostinho. Vamos sentar. Vamos invocar sobre nós a luz, a graça, a força viva do Santo Espírito de Deus, que nos deu o dom da sabedoria, do entendimento, para que durante o dia de hoje possamos compreender essa palavra e, uma vez compreendida e guardada no coração, fazer todo o esforço de colocá-la em prática. Amém? É impressionante, uma mensagenzinha para nós no dia de hoje, é impressionante a gente conhecer a personalidade de Pedro. É interessante Pedro, aquele que diante de qualquer situação saía na frente, né? Aquele que Jesus confirma: tu és Pedro, e sobre quem dizem as pessoas que eu sou? Tu és o Messias, Elias, João Batista, tu és o Filho de Deus, o Messias. Por isso eu digo: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, né? Mas ao mesmo tempo Pedro negou Jesus. Eu te seguirei, Senhor, para onde queres que for. Ah, é? Não cantará o galo 3 vezes assim. Afinal de contas, Pedro, como é que a gente pode mensurar ou medir a fé de Pedro? Olha a cena de hoje. Jesus estava ali, orando a sós, de repente, aquela cena que a gente conhece, o mar agitado, e Jesus caminhando sobre as águas do mar. É um fantasma, disseram, né? Daí Jesus encorajou: coragem, sou eu, não tenhas medo. Sempre Jesus nos encorajando: coragem, não tenham medo, não tenham medo. Olha aqui, que palavras de incentivo para a nossa caminhada diária. Não tenham medo, né? Deus está contigo, vai dizer o anjo Gabriel, Nossa Senhora, porque para Deus nada é impossível. Não tenha medo, Deus está contigo, porque para Deus nada é impossível. Não tenha medo. A Bíblia é repleta de frases assim, de força, de entusiasmo, da certeza da presença de Deus em nossas vidas. Ah, mas se eres tu, permita que eu também caminhe sobre as águas. E Jesus vem. Eu fico imaginando, minha gente, a alegria de Pedro, a expectativa, né, de Pedro colocar o pezinho sobre, saindo, tirando da barca e colocar assim no mar, no lago, né, e aí de repente começar a caminhar. Olha, isso para ele era espetacular. Diferente de tudo das experiências que ele teve na vida, isso era extraordinário para ele, caminhando sobre as águas igual a Jesus Cristo, o seu mestre.
Mas de repente era Pedro. A autoconfiança começou a entrar na vida dele. Eu sou Pedro, afinal de contas. E certamente essa autoconfiança começou a tomar conta. E ele começou a olhar para o lado, certamente, onde é que eu estou? E aí começou a afundar. E na hora que ele percebeu se afundando, ele gritou para Jesus: Senhor, salva-me. E Jesus estendeu as mãos: homem fraco na fé, por que você duvidou? Por que Pedro afundou? E aí que está a nossa resposta para nós vivenciarmos o dia de hoje. Por que muitas vezes as coisas não dão certo? Por que a gente às vezes soma em nossas vidas muitos fracassos, derrotas? Por que a gente, nossa, eu faço tudo, mas não dá certo? Por que muitas vezes vivemos nessa escuridão? Por que muitas vezes também nós afundamos? Só tem uma resposta, minha gente. Só tem uma resposta. Isso aconteceu com Pedro. Quando ele tirou os olhos de Jesus. Quando ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. Enquanto ele estava olhando para Jesus, enquanto ele estava fitando em Jesus, enquanto ele estava lá firme olhando para Jesus, ele não afundava. Basta tirar os olhos de Jesus, que a gente experimenta na vida, as sensações de derrotas, de perdas, e a gente começa a afundar. Quer vencer na vida? Quer vencer na vida? Olhe firme para Jesus. Olhe sempre firme para Jesus. Não tire os olhos dele. Não tire os olhos dele. A caminhada não é fácil. Você vai encontrar pedras, espinhos, tempestades, mas deixando os teus olhos nos olhos de Jesus, é a certeza de que vai dar certo, a vitória final será tua. Coloque a mãozinha no teu coraçãozinho. Vamos rezar juntos com essa palavra. Olhe para você, olhe para o teu interior. Quantas vezes, talvez, a autossuficiência, o orgulho, a vaidade, a prepotência, a autoconfiança, o excesso de autoconfiança, te levaram a opções, a caminhos equivocados, onde você experimentou na tua vida as derrotas, as perdas, o fracasso. E você sabe por quê? Nós sabemos o porquê. Porque deixamos de olhar para Jesus, deixamos de buscá-lo, de segui-lo, por mais que houvesse essa intenção no coração, mas na prática, e a gente começou a afundar. Perdão, Senhor, pelas vezes que nós confiamos demais nas nossas próprias forças e não te incluímos em nossa caminhada. Perdão, Senhor, pelas vezes que não te escutamos, pelas vezes que duvidamos, pelas vezes que afundamos ou levamos outras pessoas a afundarem conosco. Perdão, Senhor, pelas vezes que tiramos os nossos olhos, os teus olhos, pelas vezes que confiamos demais em nós mesmos e não colocamos nesse nosso projeto diário a tua palavra, a tua presença, o teu amor. Perdão, Senhor. Ajude-me hoje, no dia de hoje, a olhar sempre para o Senhor. Os olhos fixos no Senhor. Fitar os olhos no Senhor. Porque é a certeza de que nós vamos passar e enfrentar todas as tempestades, todos os momentos adversos, assim como disse o Evangelho, pois o vento era contrário. É nesta contrariedade que vamos vencer, na medida em que nós também deixarmos os nossos olhos, o nosso coração, as nossas intenções no coração, nos olhos e nas intenções do Senhor. Peça para Jesus no dia de hoje: Senhor, eu não quero tirar meus olhos do Senhor. Eu não quero, já chega de me arrastar pelo chão, as lamas, o pecado. Eu quero me levantar, Senhor. Levantar fisicamente, levantar a minha cabeça, levantar os meus olhos e buscar as coisas do alto. Porque a certeza que com essa atitude de Maria aos pés da cruz, não de cabeça baixada, mas levantando a cabeça, olhando para Jesus, é a certeza que apesar dos calvários da vida, nós vamos experimentar hoje a ressurreição,
as alegrias que Deus tem reservado para cada um de nós.